Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Quer ouvir a palavra? Quem quer ouvir a palavra, fique de pé. Abra, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículos 19 e 20. Aliás, eu vou ler o 21 também. Livro do profeta Isaías, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 19. Diz assim: Então, os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia, os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Você percebeu que os versículos 19 e 21 são praticamente iguais? Percebeu isso? Então eu vou reler o versículo 19. Então, os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Amém? Agora eu vou reler, e cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Jacareí, estado de São Paulo, repete em seguida. Vamos lá. Então, bem alto para o Brasil ouvir. Então, os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Amém. Quantos acreditam na palavra de Deus? O que eu li para você foi escrito cerca de 700 anos antes de Cristo. Isso tem aproximadamente 2.700 anos e está nos falando a respeito da volta do Senhor aqui na terra. O dia do Senhor, assim é chamado. Quantos acreditam que esta profecia, que já tem 2.700 anos, quantos acreditam que esta profecia está para se cumprir? Levante a sua mão. Então desocupe as tuas mãos e vamos fazer o possível e impossível para dar a melhor salva de palmas que Jacareí e o Vale do Paraíba já deu para a palavra de Deus. Mas tem que ser a melhor salva de palmas. Isso, glória a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir, vamos abrir a nossa boca e dar glória, glória, glória a Deus. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, recebe o louvor de todo esse povo do Vale do Paraíba. E não só o povo daqui, mas também de todo o Brasil, onde estiver uma só pessoa te glorificando, te aplaudindo e te exaltando. Abre o céu agora. Pai, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder.
Toda esta multidão veio para ouvir o Senhor falar. Ninguém veio aqui por causa do homem, ninguém está interessado em homem algum. Nós queremos ouvir a tua palavra. Toma a boca do pregador, toma a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Tem uma multidão, inclusive do outro lado da rua. Eu queria saber se vocês estão conseguindo me ouvir. Lá do outro lado da rua, na calçada, estão conseguindo ouvir? Que bom, olha lá o povo mandando tchau. Manda um tchau para mim. Que bom. Então, olha, vamos, evitar celular, pager, conversas, porque como tem muita gente, inclusive lá fora, fica mais fácil para as pessoas ouvirem. Agora, o que não pode é ficar que nem múmia calada. Tem que abrir a boca e tem que dar glória a Deus. Tem que glorificar o nome do Senhor. Toda vez que você quiser glorificar Deus e aplaudir o Senhor, fica à vontade. Às vezes a pessoa quer sozinha dar glória a Deus e aplaudir o Senhor, fica à vontade. Aqui tem o Espírito de Deus. E diz a palavra que onde há o Espírito de Deus, aí há o quê? Liberdade. Amém? Esse texto que eu li para você, ele retrata a vinda futura do nosso Senhor. E o profeta Isaías foi muito usado por Deus para descrever um tempo, uma época. É claro que nos evangelhos e nas cartas apostólicas a gente acha muitas referências, mas é notável que 700 anos antes de Cristo, detalhes surpreendentes já foram dados a respeito do tempo em que o Senhor iria voltar. E quando você começa a ler aqui o versículo 6 em diante, você vê a situação em que a terra se encontraria e o descaso da humanidade. E como as pessoas estariam voltadas para coisas místicas, se esquecendo do próprio Deus. Eu gostaria que você acompanhasse aí, no livro do profeta Isaías, capítulo 2, que a gente começou a ler, agora a partir do versículo 6, onde a palavra começa a explicar por que Deus, muitas vezes, deixa o povo à sua própria sorte e não interfere. Porque causa revolta ver o que está acontecendo na terra ou na vida dos inocentes. E a gente clama, por que Deus não faz nada? Porque há uma resposta para isto. E o momento que nós estamos vivendo é esse momento de espanto, de distração, de egoísmo e até de indiferença para com Deus e uma dedicação àquilo que não é de Deus. Hoje as pessoas não estão mais, de um modo geral, não digo todos, tanto é que aqui há pessoas interessadas em Deus, mas de um modo geral no nosso planeta, as pessoas estão interessadas nelas mesmas, nas suas riquezas, nos seus trabalhos e nas suas crenças. As pessoas estão criando religiões particulares. Então junta um pouquinho do catolicismo, junta um pouquinho do espiritismo, junta um pouquinho do protestantismo, junta um pouquinho do pentecostalismo, e a pessoa cria sua própria fé, sua própria religião, e junta elementos afro-brasileiros e cria uma fé particular. Então é muito comum a pessoa às vezes estar numa reunião onde se fala de Deus, mas ela também frequenta terreiro, frequenta centro, joga na loteria, aposta no bingo, se mete em jogo, faz coisas que ela diz, não, eu acho que não tem nada demais. E a pessoa acaba vivendo a sua própria maneira. Essa situação está descrita aqui, a partir do versículo 6, que é como a humanidade nesse século 21 está vivendo. Acompanhe comigo, por que Deus às vezes deixa tudo solto? Fica à vontade. Quer casar homem com homem? Fica à vontade. Quer casar mulher com mulher? Fica à vontade. 2 homens querem adotar uma criança como se fosse pai e mãe? Fica à vontade. E Deus vai deixando. Quer roubar? Quer matar? Quer estuprar?
Deus vai deixando a violência se multiplicar. E por que Ele permite isso? A explicação aqui, ó. Versículo 6. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoreiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. Não há mais separação espiritual, e a pessoa se tornou agoreira, se tornou mística, se deu a predições. Às vezes a pessoa professa a fé em Deus, mas não deixa de ler o horóscopo numa revista que encontra no cabeleireiro. Não deixa de ler o horóscopo que está ali no jornal. A pessoa acredita em previsões. A pessoa acredita em simpatias. A pessoa se tornou agoureira, começa a acreditar em sorte e azar. Sou uma pessoa de sorte, sou uma pessoa azarada. Ah, preciso mudar o meu azar, preciso de mais sorte. E tem as simpatias. Por isso que Deus deixa a pessoa, ou deixa o povo à sua própria sorte. Porque se tornaram agoureiros e se associam com coisas estranhas. Versículo 7. Continue acompanhando comigo. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos a sua terra, e os seus carros não têm fim. Ou seja, a pessoa está levando uma vida totalmente material, egoísta, só para si e pensando somente nesta vida. Vou dizer uma coisa grave. A maior parte das igrejas, inclusive evangélicas, estão destinando quase todas as reuniões a buscar prosperidade. E a gente só vê isso. Não se fala mais de Deus. Vem para cá, você vai arrumar uma cobertura, vai arrumar 5 carros, vai virar empresário, vai comprar uma fazenda. Não é? E as reuniões são todas voltadas apenas para riqueza material, prosperidade material. É lógico que Deus, Ele supre todas as necessidades, Ele tem preocupação com relação à nossa vida material e financeira, claro que sim. Mas fazer de uma reunião cristã um trampolim para sucesso financeiro e profissional apenas, se esquecendo de Deus, e Deus só é bom se a pessoa ficar rica, então a pessoa só está atrás dos seus tesouros terrenos. Uma situação de materialismo e de egoísmo que nós estamos vivendo. Hoje em dia, a pessoa precisa se esforçar para sustentar-se a si mesma e também a sua família? Claro que sim. É bom a pessoa procurar conforto para si e para a sua família? Claro que sim. Mas isso é uma consequência de uma vida com Deus. E não o único objetivo de buscar a Deus. E Deus está dizendo aqui na sua palavra, usando o profeta Isaías, que as pessoas estariam preocupadas apenas com prata e com ouro e fazer um tesouro grande que não tem fim. Versículo 8 agora. Falando da terra. A palavra de Deus está descrevendo a terra. Também está cheia de ídolos a sua terra. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram com os seus dedos. Nunca se viu tantos ídolos, tantos padroeiros, tantos mediadores, medianeiras. Nunca se viu tantos intercessores fabricados com mãos humanas, com os dedos humanos. E as pessoas se inclinando diante desses ídolos, uma multidão de ídolos. A terra está cheia de ídolos, por toda parte, ídolos e ídolos. E imagens impressionantes, cada vez mais bem elaboradas, parecem até vivas. Olhos bem pintados, bocas bem pintadas, rostos bem pintados. Imagens, ídolos, que são tão perfeitos e cada vez vão ficar mais perfeitos, que a pessoa fica até comovida de ficar olhando para aquilo. A terra se encheu de ídolos. E cada vez se fabrica mais ídolos, e as pessoas se prostram diante daquilo que foi feito por mãos humanas. A
palavra de Deus está descrevendo uma situação. Eu quero ler agora o versículo 11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. O que Deus chama de altivez do ser humano, de soberba, de exaltação própria? É quando a pessoa, ela bate no peito, confiando nas suas próprias qualidades morais ou espirituais, ou confiando nas suas próprias forças, ou confiando no seu próprio entendimento. A pessoa é soberba. Ela passa a viver e ser ela mesma o seu próprio Deus. Porque ela acredita que ela está mais certa do que todo mundo e ela vive segundo as suas próprias ideias. Ela é orgulhosa. Ela não precisa de Deus. Deus existe, mas ela é orgulhosa. É uma pessoa altiva. A palavra está dizendo que estas vidas prepotentes, arrogantes, que não se lembram de Deus e que não precisam de Deus, essas pessoas serão envergonhadas. Há livros nas livrarias do mundo chamando Deus de um mito. Há livros dizendo que Jesus Cristo era homossexual. Há livros dizendo que Jesus era amante de Maria Madalena. Há livros desdenhando da fé. Há livros dizendo que Jesus não ressuscitou. Há livros dizendo que Jesus era um espertalhão, um enganador, um mágico, um ilusionista. Há livros dizendo que é tudo lenda. Muitas coisas estão sendo feitas pela soberba do homem. O homem do século 21, o ser humano no nosso século, ele não precisa mais de Deus. Ele só precisa dele mesmo. Ele se tornou soberbo, ele se tornou altivo. E a palavra está dizendo que essas pessoas ficarão decepcionadas naquele dia. Versículo 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Quero ler agora o versículo 17, que continua batendo nessa tecla da altivez e autossuficiência humana. Diz assim: e a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. O versículo seguinte agora faz uma promessa profética, faz uma profecia. Vamos ler o versículo 18. E todos os ídolos, veja o que a palavra diz. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. O que mais tem na face da terra é ídolos. Eu não vejo a hora de olhar para a terra e não ver um ídolo sequer. Essa profecia vai se cumprir. Amados, reflitam comigo e eu vou pedir aos católicos, aos espíritas, aos kardecistas, não é? Aos que têm religiões afro. Vou pedir que vocês reflitam comigo, todos os que estão aqui na Paz e Vida de Jacareí e todos os que estão ouvindo pela rádio e pela internet. Se o ídolo, qualquer que seja, fosse uma coisa boa, por que Deus iria desaparecer com eles? Totalmente desaparecerão. Hein? Pensa um pouquinho. Não tem alguma coisa errada aí na sua religião que faz você carregar um ídolo no pescoço ou fazer um sinal de cruz na frente de uma imagem? Não tem algo errado numa religião que ensina você a reverenciar um ídolo? Sendo que a palavra está dizendo que Deus na sua volta irá desaparecer com todos os ídolos? Aí chega um falso profeta e diz: não, quando Deus voltar não vai mais precisar de ídolos, porque aí Deus vai estar aqui. É mesmo? Então por que Deus agora na sua santa palavra está dizendo que os homens, terrificados, espantados,
quando chegarem à conclusão que o ídolo não é nada, quando eles ficarem espantados com a presença gloriosa e santa do Senhor, por que que estes homens jogarão os seus ídolos às toupeiras e aos morcegos? Se fosse uma coisa boa, mandaria guardar num lugar sagrado. Porque está dizendo a palavra, e eu li isso para você no início e vou reler agora, porque é o versículo seguinte, versículo 19. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia, os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram, para ante eles se prostrarem. Por que eles vão jogar para as toupeiras e para os morcegos? Imagine, um ídolo totalmente de ouro, um ídolo totalmente de prata, que a pessoa achava que era algo sagrado. Quando ela contemplar a glória e a majestade do Senhor, que estará pessoalmente se revelando ao mundo, quando a pessoa contemplar a glória espantosa de Deus, essa pessoa vai ver que o ídolo, ainda que seja de ouro, de prata ou de pedras preciosas, ou tenha uma coroa de diamante, o ídolo nada é, deve ser jogado à topeira ao morcego, porque Deus é muito mais importante e precioso, e o único que deve ser adorado. A pessoa vai desprezar a prata e o ouro do ídolo, e vai jogar para as toupeiras e para os morcegos. Agora você sabe o que é uma toupeira, não sabe? Eu só vou explicar apesar de você saber. A toupeira é como um rato, só que grande. E a toupeira só vive debaixo da terra. A toupeira não tem orelhas aparentes. Não tem orelhas. E a toupeira é cega. Então, veja só. Olha a comparação que a palavra de Deus está fazendo. A toupeira vive debaixo da terra, não enxerga a luz e não tem ouvidos aparentes. Vive na escuridão. Somente, preste atenção, não se ofenda comigo, porque eu estou apenas aqui lendo a palavra de Deus. Não leva a mal. Somente uma toupeira, cega, surda, que vive debaixo da terra, é que pode ser digna de um ídolo, ainda que seja um ídolo de ouro ou de prata. Você está entendendo isso? Porque a toupeira é cega, ela não enxerga, ela não ouve, ela vive debaixo da terra. Somente uma toupeira é digna de um ídolo. E quando a pessoa começa a adorar um ídolo e pensa que esse ídolo é sagrado e deixa Deus de lado, ou divide a adoração a Deus e não dedica a sua adoração a Deus, ou divide essa adoração, não leva a mal. Mas essa pessoa está agindo como uma toupeira, cega, surda, sem entendimento e que está na escuridão. Quando você quer se referir a uma pessoa de pouca inteligência, você fala, essa pessoa é uma toupeira. Você já ouviu isso? Pessoa de pouca inteligência, essa pessoa é uma toupeira. Então somente uma pessoa de pouca inteligência é capaz de achar que um ídolo é sagrado. É capaz de achar que isso é de Deus. Somente uma pessoa cega, surda e que vive na escuridão e debaixo da terra, no mundo inferior, é que pode querer um ídolo cego, surdo e mudo também. Um ídolo sem vida, sem alma, sem fôlego. Agora, continuando aqui a palavra, naquele dia, no dia do Senhor, os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram, para ante eles se prostrarem. Lançar aos morcegos também.
Como que é o morcego? Eu sei que você sabe, mas vamos pensar um pouquinho como que é o morcego? O morcego, ele só sai à noite, na escuridão e nas trevas. O morcego só habita nas cavernas, na escuridão. E o morcego, apesar de ter ouvidos e ter olhos, o morcego, ele não seguia nem pela visão, mas pelos ecos. Ele emite um sinal e ele seguia pelo eco. Ou seja, o morcego, ele seguia por aquilo que ele mesmo emite. Quando a palavra está dizendo que os homens lançarão aos morcegos os seus ídolos, a pessoa que está com um ídolo e quer continuar com o ídolo, ela age como um morcego. Porque ela vai dizer, não, eu tenho a minha religião. Ela vai se guiar pelo sinal que ela mesma emite. Como um morcego. O morcego, ele não fica enxergando, não é? Ele emite um guincho, uma espécie de grito. E quando o som bate em qualquer lugar, ele recebe o eco. Então ele seguia por aquilo mesmo que ele emitiu. A pessoa que insiste em ficar com um ídolo, ela seguia por aquilo que ela mesma acha e não por aquilo que a palavra de Deus está dizendo. E como que é a pessoa que insiste em ficar com um ídolo, sabendo que Deus abomina isso? Seja o ídolo que for. A pessoa age como um morcego. Só vive na escuridão, nas trevas. Está envolta por escuridão. Não é uma pessoa da luz, porque o morcego não vem para a luz. Quando vem a luz, o morcego vai para as trevas. Ele se enfia nas cavernas. Você está entendendo isso? Porque que Deus, ao falar da sua volta, o dia do Senhor, fez a comparação entre toupeiras e morcegos com as pessoas que têm ídolos, sejam eles quais forem, ou preciosos, ou de prata ou de ouro. E é por isso que 2 vezes a palavra se repetiu. Lembra que eu mencionei para você que o versículo 19 e o 21 são praticamente iguais? Por isso que a palavra repete. Vamos ler agora o 21. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas os homens. Por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas. Onde que a topeira entra? Nas fendas, debaixo da terra. Onde que o morcego vai? Nas cavernas. No dia da volta do Senhor, as pessoas que estão apegadas com ídolos, onde elas irão se esconder? Nos mesmos lugares que as toupeiras e os morcegos se abrigam e vivem. Você está entendendo a gravidade da palavra? Eu disse que eu ia querer, nesse momento, perturbar a tua vida com a palavra, mas o próprio Deus ali, Ele está querendo assombrar você. Porque a palavra que nós lemos diz isso, e falou 2 vezes, por causa da glória da sua majestade, quando Ele se levantar para assombrar a terra. Isso é uma coisa que causa assombro. Causa assombro. A pessoa que está me ouvindo pela rádio, a pessoa que está aqui ouvindo isso, ela está assombrada. Será que o que este homem está falando é a verdade? Eu não estou falando coisa nenhuma, eu só estou repetindo a palavra de Deus. Eu só estou lendo o que Deus falou aqui. Eu só estou dizendo o que está profetizado. Mas a palavra assombra. Deixa a pessoa perturbada. Mas eu tenho o meu santinho, a minha santinha, o meu padroeiro, a minha padroeira, eu tenho o meu ídolo, eu tenho o meu guia, eu tenho o meu protetor. Eu já fiz pedidos a ele, já ajoelhei, já orei. Pois é. Isso assombra. Você saber que isso não é de Deus. Assombra. A pessoa fica perturbada. Será que é possível isso? Olha, quando Ele se levantar, as pessoas vão ver a sua glória e majestade. Quando Ele surgir, vai ser um espanto. Quando Ele mostrar que estas pessoas não são dele,
pessoas que adoram ídolos, que adoram imagens, que essas pessoas estão contra Ele, que essas pessoas levam um modo de vida diferente daquele que Deus quer na sua palavra. Essas pessoas ficarão espantadas, elas vão querer se esconder debaixo da terra e vão querer se esconder nas cavernas. Quando Jesus Cristo, no seu último dia de vida, naquela sexta-feira de manhã, foi carregando a cruz, estando com a testa sangrando por causa da coroa de espinhos, o rosto inchado, o olho inchado, o nariz inchado, sangrando, a barba tinta de sangue, o cabelo tinto de sangue, seu corpo retalhado pelas chicotadas, pelas chibatadas, Ele moído por nós, carregando aquela cruz, fazendo um esforço para levar nossos pecados até o lugar da redenção, fazendo um esforço descomunal para levar nossas doenças até o lugar da nossa salvação, até o Monte Calvário, andando pelas ruas estreitas de Jerusalém. Naquela hora, muitas mulheres piedosas, vendo o Senhor Jesus naquela situação, ainda que se fosse um criminoso, causaria compaixão do mesmo jeito, porque ninguém gosta de ver uma pessoa tão maltratada, tão torturada, mas elas sabiam que além de tudo ele não era criminoso, sabiam que além de tudo ele era inocente, e elas não se conformavam. Essas mulheres davam alaridos, essas mulheres faziam um clamor grande, elas choravam, elas uivavam, elas gritavam de ver Jesus naquela situação. E Jesus foi passando por elas com esforço, carregando a cruz. E as mulheres choravam, gritavam, batiam no peito, lamentavam. Aí Jesus parou, se deteve diante delas, olhou para as mulheres e Ele disse, e ninguém interrompeu, viu? Não pense você que Jesus estava ali sendo obrigado, anda, anda. Não, ali ninguém punha a mão nele se Ele não permitisse. Quando Ele parou ali, Ele parou para falar tranquilo e sossegado. Nenhum soldado ousou dar uma chicotada nele. Ninguém ousou empurrá-lo. Ele olhou para aquelas mulheres que choravam e lamentavam. E com muita serenidade, mas profetizando, Jesus disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que virão dias em que se dirão, bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes, cobri-nos, e dirão aos outeiros, encubra-nos, caiam sobre nós. Jesus profetizou exatamente essa situação. Profetizou exatamente essa situação, porque as pessoas se esqueceram de Deus e rejeitaram o Salvador, e se voltaram para os agouros, e se voltaram aos ídolos, e aos falsos deuses, e à falsa fé. E ele ali falou de maneira resumida, o que eu estou lendo para você em Isaías, que as pessoas entrarão nas cavernas, nas grutas, quererão entrar debaixo da terra. Ele descreveu essa situação no dia da sua volta. As pessoas ficaram apavoradas, porque rejeitaram o Senhor, rejeitaram Deus, e continuam rejeitando, e continuam vivendo dessa maneira que a palavra está dizendo. Mas ele disse que isso vai se cumprir. Falou exatamente como está aqui na palavra em Isaías. Ele falou de maneira resumida. Então escute isso, escute essa palavra. Quando Jesus veio aqui na terra, Jesus Cristo veio humilde como um servo. Quando ele falava com as pessoas que desejava ardentemente salvar, ele dizia, quantas vezes eu quis ajuntar você debaixo da minha asa como a galinha junta os pintinhos, e tu não quiseste.
Ele se comparava a uma galinha amorosa que quer proteger os seus filhotinhos. Jesus Cristo nunca dizia que ele era o Filho de Deus. Ele falava o Filho do homem. Sempre manso, sempre humilde. Sempre se sujeitando, sempre servo. João Batista apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De fato, ele era manso e humilde como um cordeiro. Ele veio para ser acessível a todos, mas não querem Jesus. Agora, no dia do Senhor, preste atenção. Você pode desprezar Jesus quanto você quiser. Você pode ficar com a tua religião, com a tua fé, com o teu padroeiro, com as tuas próprias ideias, do jeito que você quiser. Você pode continuar no submundo, na escuridão, nas trevas. Você pode tapar os teus ouvidos para não ouvir. Mas esta palavra está entrando no teu coração. Esta palavra está falando com você. Não tem como você correr dessa palavra. E eu vou dizer mais a você. Preste atenção nisso. Jesus Cristo, ele veio como servo, mas na sua segunda vinda, ele vai vir como Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, na sua primeira vinda, veio como cordeiro, mas na sua segunda vinda, ele vai vir como leão da tribo de Judá. Jesus Cristo, na sua primeira vinda, ele veio como galinha, mas ele vai vir como águia voando sobre as nuvens dos céus. Na sua primeira vinda, Jesus veio como homem, mas ele vai voltar como Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, e vai ser terrível o dia do Senhor. Dia de espanto, dia de perturbação para os religiosos. Dia de assombro para os religiosos. Dia de assombro para as religiões. Ele vai vir para assombrar a terra. A palavra está te assombrando agora. E esse é o objetivo da palavra. Por isso que a profecia está escrita aqui há 2700 anos. E para terminar, o versículo 22 diz assim: afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em quem se deve ele estimar? Ou em quê? Afastai-vos do homem cujo fôlego está no seu próprio nariz. Vê se você entende isso. O fôlego de vida que Deus colocou no homem, ele assoprou nas suas narinas. Deus não soprou no ouvido, porque aí o homem poderia ouvir outras coisas. E o ouvido aceita tudo, até mentiras, lendas, fábulas, religiões, crendices, superstições, mistificações, simpatias. Deus não assoprou no ouvido do homem por causa disso. Na hora de colocar o fôlego de vida no homem, Deus não assoprou no pé do homem, porque aí o homem poderia andar por qualquer caminho, e os pés levam a pessoa para a perdição. Deus não assoprou nas mãos dos homens, ou do homem, porque ele sabia que o homem iria fabricar deuses com a sua própria mão, ídolos com a sua própria mão, porque a mão aceita tudo, a mão é pecaminosa. Mas Deus também não assoprou na boca do homem, porque a boca fala o que quer. E o homem iria ensinar muitas heresias, blasfêmias e pecados contra Deus. A boca aceita tudo, tanto para entrar como para sair. Agora, o nariz não. Se a gente sente o cheiro de uma fossa, a gente tampa o nariz, porque o nariz não aceita o mau cheiro. O nariz rejeita todo mau perfume. Por isso que Deus assoprou o fôlego de vida no nariz humano, porque o nariz humano só respira o que é saudável. O nariz não respira fumaça, não respira poluição. O nariz não respira mau cheiro. O nariz aceita o bom perfume. E a palavra que você está ouvindo agora é o bom perfume de Cristo. Ele assoprou no nariz humano e colocou o fôlego de vida. Mas a partir do momento que o homem recebeu o fôlego de vida pelo seu nariz, o homem começou a dizer: eu sou dono do meu próprio nariz. No meu nariz mando eu. Não é isso? Por isso que a palavra aqui está dizendo: afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz.
que acha eu sou o dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Se afaste dessa pessoa. Hoje, Deus está mais uma vez assoprando nas tuas narinas. Ele está soprando vida, e você sabe que é vida. Ele está soprando a palavra de Deus para você. Ele está soprando o Espírito Santo em você. Ele está querendo te encher de virtude e de poder. Ele está soprando vida nas tuas narinas. E o nariz não rejeita quando é vida. Você tem que rejeitar a falsa fé. Porque a falsa fé cheira mal. As religiões cheiram mal. Tem que receber o perfume de Cristo. O perfume do Espírito de Deus. Respirar o perfume de Deus. Vou pedir para toda a igreja se colocar de pé. Porque agora chegou um momento fatal. Um momento fatal. Que faz toda a diferença. O momento de você decidir se vai querer agora sair debaixo da terra, deixar de ser como uma toupeira, cego, surdo na escuridão. Chegou a hora de você decidir se quer deixar os teus ídolos e a tua religião fabricada com mãos humanas e ficar com a palavra de Deus. Chegou a hora de você decidir se quer sair da caverna e deixar de viver nas trevas feito um morcego. Deixar de viver na escuridão e vir para a luz. Jesus disse: quem é das trevas não vem para a luz. Quem é morcego, quem vive se vampirizando, fica na escuridão, fica nas cavernas. Mas Jesus disse: quem é da luz vem para a luz. A pessoa que é da luz, ela vem para a luz, ela sabe quando a luz está brilhando. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Chegou a hora de você tomar uma decisão. Se você quer ficar com a palavra de Deus que eu apenas li para você, ou se você quer ficar com seus ídolos, sejam eles de barro, de madeira, de ouro, de prata, de ferro, de chumbo, de plástico. Se os ídolos vão ser extintos, desaparecerão, e só o Senhor é digno de adoração, o que é que você quer fazer? Ficar com a religião dos seus pais, dos seus antepassados, que já estavam errando, que já vinham no erro, e perpetuar este erro na sua vida e também para os teus descendentes? Quer dizer, não só você vai se perder, mas também os teus descendentes. Porque o dia do Senhor está chegando. Eu não tenho dúvida nenhuma. O dia do Senhor está chegando. Vai ser um dia terrível. Um dia terrível. Eu vou fazer um convite agora. Eu vou fazer um convite para você. Para parar de viver como toupeira. Para parar de viver como morcego. Um convite para você sair do submundo. Um convite para você sair das trevas, da escuridão. Um convite para você sair das cavernas. Um convite para você agora, antecipadamente, lançar os teus ídolos, as toupeiras, aos morcegos. Se livrar de toda a crendice e religiosidade. E abraçar o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque eu digo, o dia do Senhor não vai ser para mim um dia de espanto. O dia do Senhor não vai ser para mim um dia de assombração, mas um dia de grande alegria. O dia do Senhor vai ser um dia de grande louvor, porque todos os dias nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus. E nunca, nunca o dia do Senhor esteve tão próximo. Se Isaías já era usado há 2700 anos atrás para falar que o dia do Senhor está chegando, quanto tempo você acha que falta para ele aparecer? Quanto tempo você acha que falta? As pessoas que entregarem a vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador,
A pessoa que hoje já exaltar somente o Senhor e mais ninguém, essa pessoa também será exaltada naquele dia. A pessoa que nesta vida exalta só o Senhor, de tal maneira será exaltada por Deus, que vai encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Ele vai te exaltar às alturas. E a pessoa que hoje quer continuar nas cavernas, no submundo, fazendo de conta que não ouve, fazendo de conta que não enxerga, está aqui, está aqui, está aqui, mas quer fazer de conta que não é com você, quer viver como morcego por aquilo que você emite, e não por aquilo que saiu da boca de Deus? Quer continuar vivendo segundo o seu próprio entendimento, no seu orgulho, na sua altivez, na sua arrogância? Ou você quer se humilhar diante de Deus? Porque quem se humilhar diante de Deus será exaltado pelo Senhor. Mas aquele que bate no peito e diz, não, já tenho religião, muito obrigado, esse será envergonhado, porque o dia do Senhor está chegando. Olhem todos para mim agora, descruzem os braços, relaxem as mãos, tire a mão do bolso. Olha para mim, o grande dia do Senhor está chegando. O dia vai ser grande. Será um dia tenebroso para os que rejeitaram o Senhor, mas será um dia de alegria para os que o receberam. Será um dia de vergonha para os que tiveram outros ajudadores, mas será um dia de glória para aqueles que receberam Jesus como único Salvador. Eu vou fazer um convite glorioso para você. Antes que o dia do Senhor chegue, hoje, você vai fazer o dia do Senhor na tua vida. Hoje você vai antecipar o juízo na tua vida. O que você vai fazer agora? Você vai dizer para o Senhor, não precisa me levar para o dia do juízo final, porque eu aqui e agora reconheço que eu sou um pecador, reconheço que eu sou uma pecadora, reconheço que sou réu de juízo, reconheço que sou culpado e que eu preciso do Salvador Jesus Cristo. Aí você mesmo se acusa, mas você mesmo dá procuração para Jesus ser o teu advogado e te salvar. Aí você antecipou o dia do juízo para hoje, para agora. E você vai viver aqui, hoje, trazendo o dia do Senhor para a tua vida. Mas se você trouxer o dia do Senhor hoje para você, porque hoje a palavra te espantou, porque hoje a palavra te assombrou, se hoje você tomar a decisão de entregar a vida para Jesus, agora, então o teu assombro desaparecerá. Ainda que você esteja vivendo no meio da escuridão, a luz vai resplandecer na tua vida mais forte do que o sol do meio-dia. Olhe bem para mim, porque este convite é o convite mais importante que você pode ouvir. Não há convite mais sublime e que muda toda a história da tua vida. É o convite que vai fazer você perder toda a culpa, se livrar de toda a condenação e viver a partir de hoje com a alegria da salvação. Esperando o dia do Senhor, não como um dia tenebroso, não como um dia de assombro, mas como um dia de glória, de justiça e de louvor. A partir de hoje você vai viver diferente. Vai desaparecer todo o temor, a escuridão vai se dissipar da sua vida. Olhe para mim, porque eu vou fazer o convite, inclusive para quem está lá fora, vocês estão me ouvindo. Eu vou fazer o convite. Você ouviu a palavra. O dia do Senhor está próximo. Só vai te pegar de surpresa se você não quiser ouvir esta palavra, se você quiser que nem uma toupeira. Só te pegará de surpresa se você não quiser enxergar, porque a toupeira também é cega. Só te pegará de surpresa aquele dia do Senhor, se você quiser continuar vivendo como um morcego, nas cavernas, na escuridão, e pelo som que você mesmo emite, pela sua própria opinião, e não pela palavra de Deus. Mas se você quiser viver de acordo com a palavra de Deus, se você quiser receber esta palavra, se você quiser agora tomar posse da salvação, então escute bem, tudo o que você precisa fazer é erguer a sua mão assim e dizer, meu Deus, eu recebo Jesus, teu Filho amado, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, erga a mão direita assim bem alto, todos que querem. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória, glória a Deus, glória a Deus. Lá fora, quem quer? Lá fora, lá fora, lá fora, quem quer? Isso, ótimo. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente. Vem para cá, todos que ergueram as mãos. Todos que ergueram as mãos, peçam licença para a multidão. Eu sei que não dá nem para andar, mas você precisa chegar aqui perto do altar. E olha as pessoas chegando. Por cada vida que está chegando, vamos aplaudir muito o Senhor Jesus. Vamos exaltar o nosso Deus por cada vida que está chegando. Os que lá fora ergueram as mãos, vem aqui para frente também, entra na igreja. Dá um jeito de entrar. Vamos aplaudir, isso, venha, venha. Oh glória, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Eu quero fazer um convite muito sério. Você sabe que Jesus disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E ele disse, vigiai e orai, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. E ele disse que estando as virgens esperando o noivo, todas tosquenejaram e adormeceram. É uma época de dormência, sonolência espiritual. É uma época em que as pessoas se esquecem. Não é porque elas querem, não. É porque o amor está esfriando. Interessante, enquanto o planeta vive um superaquecimento, a vida espiritual está super esfriando. Sinal dos tempos. Pessoas estão desviando, estão se afastando, não estão mais buscando a Deus, não estão mais lendo a palavra, não estão mais orando, não estão mais jejuando. Estão vivendo pelo som que emitem. Eu não preciso de igreja para ser salvo. Eu não preciso frequentar a igreja para ser salvo. Eu continuo amando Jesus, eu continuo amando a Deus, eu continuo lendo a Bíblia na minha casa, eu continuo orando na minha casa, eu não preciso de igreja. Estão vivendo pelo som que elas mesmas emitem, acreditando naquilo que elas mesmas emitem, e não mais na palavra de Deus. É na igreja que você toma a Santa Ceia. É na igreja que você faz parte do corpo de Cristo. Como é que você não precisa da igreja? É a igreja que vai ser arrebatada. É a igreja que vai subir. Então escute. O número de pessoas esfriando na fé e se desviando vai aumentar cada vez mais nesses últimos dias. Você não pode se perder. Então você que está sem igreja, não interessa por quê. Você que está afastado ou afastada, também não interessa por quê. Você que se desviou, não interessa também o que aconteceu. Mas está aqui ouvindo a palavra. Você sabe que Jesus está voltando. Não é hora de você estar afastado, afastada, desviado ou desviada. Você sabe que o dia do Senhor está chegando. E você não quer que aquele dia seja um dia de assombro para você. Um dia de espanto para você. Um dia de lamento para você. Você não quer isso. Tenho certeza que você não quer. Então você que está nessa situação, você vai ter vergonha de vir aqui na frente se reconciliar com Deus? Você que está nessa situação, você vai querer emitir um som próprio e dizer, não, eu nem preciso ir lá na frente, eu me reconcilio com Jesus aqui atrás mesmo, do outro lado da rua, aqui na calçada, eu me reconcilio com Jesus. Você vai viver pelo som que você emite, pela opinião própria que você tem? Sendo que agora o Espírito Santo e a palavra de Deus estão dizendo, vem. O Espírito está dizendo, vem. Você vai querer viver pela palavra de Deus ou pela palavra que você emite? Pela palavra de Deus. Você está sentindo uma cobrança forte para se reconciliar com Deus, para voltar ao primeiro amor, a voltar à casa do Pai, feito filho pródigo, feito filha pródiga. Você está sentindo um chamado agora para se consertar com Deus. Então você que está sentindo isso, vergonha de vir aqui na frente você não pode ter. Vergonha você vai sentir
quando Ele voltar. É melhor você agora vir aqui na frente e se reconciliar com o teu Deus e pedir perdão e voltar para a casa do Pai, do que ficar aí no mundo. E quando Ele vier, você vai querer se enfiar debaixo da terra, feito uma topeira ou numa caverna, ou pedir para um monte te cobrir. Escute, é a tua chance, é a tua oportunidade. O Espírito Santo falou com você. Eu sei que a vinda do Senhor está próxima. E você conhece a palavra. É hora de reconciliar. Então você que está ouvindo a palavra e o Espírito Santo te cobrou, saia do seu lugar. Venha aqui para frente agora, em nome do Senhor Jesus. Não tenha vergonha não. Não tenha vergonha. Venha aqui para frente em nome de Jesus. Quem está lá do outro lado da rua, não tenha vergonha não. Venha aqui para frente em nome de Jesus. Você que está no meio do povo, peça licença e venha aqui para frente em nome de Jesus. Isso, venha, venha, venha. Venha do jeito que você está. Hoje você vai sair daqui sentindo novamente a alegria da salvação. Venha aqui para frente em nome de Jesus. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vem, 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 vem. Quero falar com as pessoas que estão ouvindo pela rádio. Quero falar com as pessoas que estão ouvindo pela internet. Quero falar com as pessoas que estão ouvindo no trânsito, na cadeia, no hospital, na penitenciária, no trabalho. Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem à distância. O dia do Senhor está próximo. Você quer entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Você que está ouvindo pela rádio e pela internet, quer lançar os teus ídolos agora, as toupeiras e aos morcegos, e receber Jesus como único Senhor e Salvador? Você que está dirigindo, quer voltar para Jesus? Então você que está me ouvindo à distância, onde quer que você esteja, se ajoelhe ao lado do teu rádio e se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está dirigindo e quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, não precisa parar o veículo. Coloque a mão direita sobre o teu coração, diminua a velocidade, porque nós vamos orar agora. Eu vou pedir a vocês que estão aqui na frente comigo, que se ajoelhem comigo diante do altar. Vamos nos ajoelhar. Se tem mais alguém que quer vir, aproveita agora, porque ainda dá tempo. Quer vir correndo, venha. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Ore com fé. Não repita feito um papagaio, não. Ore com fé. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus bendito. Diga com fé, meu Deus bendito. Eis-me aqui, de joelhos, diante de Ti, para pedir perdão de todos os meus pecados. E declarar diante do céu, diante da terra, diante da igreja, e até diante do inferno, que eu não tenho outro Salvador, a não ser o meu Senhor Jesus, e que só o Senhor deve ser exaltado. Meu Pai da glória, escreve o meu nome no livro da vida, e me dê agora, Senhor, a alegria da minha salvação, e me sustente, Senhor, na Tua presença, para que eu não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, e para que eu não desista, para que eu não volte atrás. Me sustente, Senhor, nesta minha fé, a única que salva, em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.